Então, galera do oitavo ano, mais uma aula de geografia. A aula de hoje a gente vai estudar sobre população e o espaço geográfico. Compreender a questão populacional, né? Ou seja, a gente vai ter um entendimento, né, como se dá o crescimento populacional nos últimos anos. Então, nos estudos, né, de geografia, o termo população, né, faz referência, né, ao conjunto de pessoas que vivem em um determinado local como uma cidade, né, um país, um continente. Atualmente, de acordo com as estimativas, né, da Organização das Nações Unidas, a ONU, a população mundial já soma mais de 7,6 bilhões de pessoas no mundo. E esse imenso contingente, né, populacional, porém, encontra-se, né, distribuído de maneira, né, bastante desigual pela superfície terrestre. Algumas regiões do planeta, né, por exemplo, apresentam, né, grande concentração populacional, com densidade demográfica que passa, né, de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Outras regiões, no entanto, né, são praticamente despovoadas, né, ou seja, formando verdadeiros vazios demográficos, né, densidades demográficas inferiores, né, a 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente vê que nesse mapa, abaixo, né, mostra, né, como a população mundial está distribuída na superfície do globo terrestre, né, ou seja, a gente observa aí a questão da população, né, ou seja, como está povoado, né, o mundo. Então, a gente observa, né, que o continente asiático, né, é o continente mais povoado do mundo, né, ou seja, dentro do continente asiático nós vamos ter, né, a China e a Índia, né, como os dois países mais populosos do mundo. E diversos fatores, né, explicam, né, a razão da população estar distribuída, né, de maneira tão desigual, né, pela superfície terrestre, né, entre os quais, né, se destacam, né, fatores históricos, né, que explicam o elevado, né, povoamento do leste e do sul do continente asiático, nas regiões onde se desenvolvem civilizações milenares, né, como a chinesa, né, e a hindu, né, que a gente pode observar aí nessa foto, né, nessa foto a gente pode observar grande concentração populacional na cidade de Dhaka, né, em Bangladesh, né, em 2017. E fatores econômicos, né, explica, né, o povoamento elevado nas regiões desenvolvidas, né, industrializadas do planeta, né, como em grande parte do continente europeu, né, e também dos Estados Unidos e Japão. Já os fatores naturais, né, explicam, né, o reduzido povoamento em áreas que impõem, né, limitação à ocupação humana, como ocorre nas regiões de temperaturas baixas, né, todo ano, como nos polos, né, nos desertos áridos e no interior de grandes florestas, né, como a gente observa aí nessa imagem, é possível perceber, né, a significativa redução de ocupação humana, né, motivada pelo clima polar na região de Groenlândia, né, também em 2017. Então, alguns aspectos físicos, né, naturais, como o clima, elas também vão influenciar, né, ou seja, no povoamento de determinadas regiões pelo mundo. E a população absoluta, né, é relativa, né, a população refere-se, né, ao número total, né, de habitantes, né, que vivem em determinado local, cidade, estado, país, continente, né. Os países que têm um grande número, né, de habitantes são considerados populosos, né. O Brasil, por exemplo, com cerca de 208 milhões de habitantes, é o quinto, né, país mais populoso do mundo, né. E a população relativa, né, também chamada densidade demográfica, por sua vez, né, refere-se, né, ao número, né, de habitantes, né, de um lugar em relação ao tamanho da área, né. Assim, para encontrar a densidade demográfica de um lugar, basta dividir, né, o número total de habitantes, né, população absoluta, pela área do território. E quando um país apresenta uma densidade demográfica elevada, dizemos que ele é muito povoado. E quando a densidade demográfica for baixa, consideramos um país pouco povoado, com cerca de apenas 24 habitantes por quilômetro. Por exemplo, né, o Brasil é um país pouco povoado. O Japão, por sua vez, com aproximadamente 337 habitantes por quilômetro quadrado, é um país muito povoado. Então, a gente observa, né, que o Brasil ele não é um país
ele é um país, né, que a gente pode dizer que é pouco povoado, devido ao número de habitantes por quilômetro quadrado. E os rios, né, e os florescimentos, né, das primeiras civilizações, né? Interessante a gente ter essa compreensão, né, onde surgiu, né, as primeiras civilizações, né? Elas floresceram às margens, né, de grandes rios. Na África, né, os egípcios, né, se desenvolveram, né, às margens do Nilo, enquanto na Mesopotâmia, né, a região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, né, atual Iraque, prosperaram, né, civilizações como as dos sumérios, né, babilônios e aos assírios, né, que como nessa imagem a gente pode observar essas civilizações aqui, né, civilizações antigas. E a gente pode observar que outras importantes civilizações também se desenvolveram às margens de grandes rios, né, organizando em torno, né, da produção agrícola, né? O leste da Ásia, né, por exemplo, os chineses prosperaram às margens do rio Huang, né, o Rio Amarelo, e o vale do rio Yangtze, né, que é o Rio Azul. Já a civilização hindu se desenvolveu nos vales férteis, né, do rio Ganges, né, Indo e Ganges. E a gente também pode observar que o crescimento da população mundial, né, ela se dá quase toda a história da humanidade. O crescimento da população mundial se manteve, né, baixo, né, fazendo o número de pessoas num planeta aumentar em ritmo muito lento. Isso aconteceu principalmente por boa parte da população, porque boa parte da população morria, né, em idade precoce, né, vítimas de doenças, epidemias, guerras e fome. Como a gente pode observar aqui, nesse gráfico, né, o crescimento populacional, né? Ou seja, a gente vai observar que ele vai ter um ritmo lento até um determinado período. A partir do ano de 1800, que a gente observa, né, o crescimento mais acelerado da população mundial. E, no entanto, né, nos últimos 2 séculos, né, a população mundial passou a crescer, né, de forma muito acelerada, né, como podemos observar no gráfico, nesse gráfico aí ao lado, né, ou seja, o crescimento da população teve um aceleramento nesse período, nos 2 últimos séculos. E por que, né, a população mundial cresceu tanto, né? A gente vai observar quais são esses que fizeram com que a população crescesse, né? O crescimento acelerado da população mundial, em tão pouco tempo, nos últimos séculos, está diretamente associado a 2 fatores principais, que são a expansão e melhoria dos serviços de saúde e dos avanços da medicina, né, com a descoberta de novos medicamentos e vacina, e os avanços nas melhorias de condições higiênicas, né, ou seja, sanitárias da população, com ampliação de rede de esgoto, água tratada, coleta de lixo. Então, são os fatores aqui, nesses 2 fatores, que fizeram, né, com que o crescimento da população fosse mais acelerado nesses 2 últimos séculos. E houve também a queda, né, da mortalidade, né, ou seja, com a melhoria das condições de vida, a expansão dos serviços de saúde, né, houve uma redução nas taxas de mortalidade pelo mundo, inclusive nos países pobres, né, menos desenvolvidos economicamente, né, como a gente observa aqui nessa imagem abaixo, né, na foto, né, membros, né, da Organização Mundial da Saúde, OMS, né, em campanha, né, de vacinação contra ebola, né, República Democrática do Congo, né, África, em 2018. E observando também a questão, além de provocar redução nas taxas de mortalidade, esses avanços contribuíram, né, para o aumento na expectativa de vida da população, o que vem contribuindo, né, para o envelhecimento da população. Em outras palavras, isso significa, né, que a população está vivendo mais e em condições melhores, por isso que tem um crescimento populacional. Então, no Brasil, por exemplo, o aumento da expectativa de vida, né, tem levado ao crescimento do número de idosos no total da população. Em 1980, de cada 100 brasileiros, apenas 6 tinham mais de 60 anos. Em 2030, essa proporção será de 19 idosos para cada 100 habitantes. E, com isso, né, no Brasil, a expectativa de vida média da população mundial aumentou e continuará aumentando, né, ao longo das próximas décadas, né, como mostra esse gráfico, né? Esse gráfico aqui ele vai mostrar que a expectativa de vida ela tem a tendência de aumentar.
cada vez mais, né? Ou seja, quando a gente fala observando, a taxa de mortalidade é o número, né, de pessoas que morrem em cada grupo, né, de 1.000 pessoas em determinado período de tempo. A expectativa de vida é o número estimado, né, de anos que uma pessoa poderá viver, né, mantidos, né, nas mesmas condições, né, de vida. Então, aqui a gente observa essa questão, a expectativa de vida global, ela tem a tendência de aumentar mais ainda. Ou seja, e a queda da natalidade, ela vai estar relacionada com o tempo que a população mundial está vivendo, por mais tempo, né? Também se observa, né, uma diminuição das taxas, né, de natalidade. Ou seja, fatores como a maior propagação dos métodos contraceptivos, né, a entrada da mulher no mercado de trabalho, e o alto custo, né, de criação dos filhos, vem contribuindo, né, para a diminuição da natalidade ao longo das últimas décadas. E isso significa, portanto, né, que as mulheres passaram a ter um número menor de filhos, né? Ou seja, os levantamentos da ONU mostram que entre 1960 a 1965, cada mulher no mundo tinha, em média, 5 filhos. Entre 2005 e 2010, essa média caiu para 2,5 filhos por mulher. E ainda continua a recuar, né? Ou seja, devendo chegar a 2 filhos por mulher ao final deste século. Então, que a gente observa, né, as características, né, da queda da natalidade, né? Ou seja, a isenção, né, da mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos, né, para que haja, né, essa menor número de pessoas, de crianças nascendo pelo mundo, né? Então, a taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 pessoas, né, em determinado período de tempo. E os países, né, e suas dinâmicas demográficas, né? Ou seja, embora a população mundial venha passando por muitas transformações ao longo das últimas décadas, né, como já estudamos anteriormente, quando analisamos as características populacionais dos países, encontramos, né, grandes diferenças, né? Ou seja, os países ricos e desenvolvidos economicamente, por exemplo, apresentam baixas taxas de natalidade, quando comparado aos países pobres, né? Ou seja, a expectativa de vida também é elevada nos países desenvolvidos, enquanto as taxas de mortalidade nos países menos desenvolvidos ainda continuam muito altas, né? Se comparada, né, com os países desenvolvidos. E, observando aqui essa tabela, né, aqui a gente pode observar a questão, né, da expectativa de vida de cada, né? Ou seja, a gente pode observar países como Alemanha, França, Canadá, Japão, Brasil, Angola, Sudão e Paquistão, né? Ou seja, a taxa de natalidade, né, por grupo de 1.000 pessoas, né? Ou seja, do ano de 2015 a 2020. Alemanha, 8,9, Brasil, França, 11,7, Canadá, 10,5, Japão, 8,1, Brasil, 13,8, Angola, 41,1, Sudão, 32,4, né? E Paquistão, 27,4, ou seja, aqui a taxa de natalidade por grupo, né, de 1.000 pessoas, né? Ou seja, a dinâmica, né, de crescimento, né, da população demográfica aqui. E também observamos a taxa de mortalidade também, observando, vocês anteriormente nós observamos que a Angola é o país que mais tem, de 2015 a 2020 foi o país que mais nasceu, né? Ou seja, crescimento de natalidade, junto com o Sudão. Já na taxa de mortalidade por grupo de 1.000 pessoas, nós vamos observar que temos o Japão, né? Ou seja, e a expectativa de vida, a gente pode observar que alguns países, né, desenvolvidos, né, ou seja, como Alemanha, França, Canadá e Japão, a expectativa de vida deles é maior. Ou seja, por exemplo, o Brasil, né, a expectativa de vida no Brasil no ano de 2015 é média de 74,7, né, ou seja, e nós vamos observando, né, que enquanto a Angola, né, tem a expectativa de vida de 52,7, né? Então, a gente observa também o crescimento demográfico, né? Ou seja, os países mais pobres são os países que mais crescem demograficamente, ou seja, que está relacionado justamente com a questão econômica, ou seja, os países mais pobres, a tendência é a população crescer mais, né? Ou seja, nascer mais,
enquanto nos países desenvolvidos mais ricos, a tendência é essa população envelhecer. Ou seja, o aumento da população nos países desenvolvidos está relacionado mais com o aumento da expectativa de vida, com o envelhecimento da população. E aqui a gente observando, né, essa questão, né, que os estudos de geografia, a gente já deve ter observado uma grande diversidade, né, que os mapas, né, utilizados para representar, né, os mais variados fenômenos, né, como clima, vegetação, movimentos migratórios, distribuição das atividades econômicas, né. Outra possibilidade de representarmos os fenômenos, né, do espaço geográfico é por meio das chamadas amorfoses, né, e cartogramas, né, ou seja, amorfose e cartogramas são as representações cartográficas, né, nos quais o tamanho e a forma dos territórios, como países, continentes, estados, municípios, são distorcidos proporcionalmente, né, de acordo com os valores das informações apresentadas. Então, com a gente observando aqui, né, nesse mapa, a morfose, né, que representa a distribuição da população mundial, né, que nós observamos nesse mapa aqui, os países que está relacionado, né, à representação populacional. E nesse outro mapa a gente observa, né, as informações mostradas, né, ou seja, também relacionado, né, a riquezas, né, que existem, né, no mundo, ou seja, a gente pode observar aqui nesse mapa está relacionado, né, com a questão das riquezas, dinheiros, né, ou seja, que são arrecadados por cada país, né, e que a gente observa que os Estados Unidos e a China são os dois maiores países em questão, né, em arrecadamento. E aqui nós observando nesse outro mapa é o crescimento populacional, né, então a gente observa como mostra, né, a questão da China e a Índia, né, ser os países, né, com as maiores população mundial. Então, gente, galera aí do 8º ano, essa foi mais uma aula de geografia. Até a próxima.